Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? Estamos aqui mais uma vez, sempre às terças-feiras, a partir das 21 horas, trazendo uma palavra de vida, uma palavra de reflexão, uma palavra de amor, a palavra do Senhor, para compartilhar com os amados irmãos e poder assim crescer na graça e no conhecimento desse Deus maravilhoso que precisamos conhecer a cada dia. Então, sempre procuramos fazer com que unicamente o nome do Senhor seja glorificado, amém? Na nossa vida. Então, hoje nós trouxemos uma palavra que consideramos importante, né? Cada um de nós possa refletir, porque estamos vivendo dias difíceis, né? Dias difíceis, dias complicados, e é um versículo assim muito conhecido, praticamente é a base do Evangelho, né? Então, está lá no livro do Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler para os irmãos, amém? Então, João 3,14, diz assim, a palavra do Senhor. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, dessa mesma maneira é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, quer dizer, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, é famoso, né? Conhecidíssimo esse versículo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que toda aquela que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus, porque Deus enviou o seu único Filho para que o mundo pudesse ser salvo por ele. E nós, então, podemos, a partir desse princípio, desse início, saber qual é o princípio do Evangelho. Evangelho significa boas novas, né? Comunicar boas novas. Então, qual é o princípio do Evangelho? O princípio inicial, o princípio maior, o princípio mais profundo, mais maravilhoso. Qual é? É o amor. Deus amou. Então, o princípio do Evangelho é amor. Então, qual é a maior mensagem que o Evangelho tem? Ou que tem o Evangelho? Qual é? É o amor. A maior de todas as mensagens deve ser o amor. Todas as outras mensagens que se referem à Bíblia Sagrada também têm que ser orientadas, subordinadas, subjugadas por amor, em amor e para o amor. Então, por exemplo, se você vai trazer uma mensagem de
exaltação. Então, essa mensagem, o princípio dela tem que ser amor. Se você vai trazer uma mensagem que vai falar sobre o cotidiano da vida, essa mensagem ela tem que ter como princípio o amor. Se você vai trazer uma mensagem de correção, né? A Bíblia diz, Deus corrige a quem Ele ama. Então, essa mensagem tem que ter como princípio o amor. Então, se qualquer mensagem da palavra de Deus, ela não tiver como princípio esse sentimento, ela é apenas uma palavra falada, é apenas uma palavra escrita, mas não tem a autenticidade do autor, que é Deus, naquela palavra. Porque a palavra de Deus, quando vem direto do trono da graça para a nossa vida ou para transmitir para outra vida, ela tem que ter como princípio básico o amor. O amor. Seja ela a mensagem de que natureza for. Para elogiar, para comunicar, para exaltar, né? Para alegrar, para repreender, tudo tem que ter como base o amor. E esta mensagem, com o princípio amoroso, pela parte do Senhor, nós temos que tomar um certo cuidado, porque a mesma mensagem, ela pode, mas tem que ser colocada de forma diferente para os de dentro e para os de fora do reino de Deus. Por que essa diferenciação? Porque quando você traz uma palavra para aqueles que estão dentro do reino de Deus, eles têm a capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus para compreender aquela palavra. Compreender, entender, aceitar, receber. O que não acontece nem sempre com os de fora do reino. Porque a Bíblia diz que as coisas espirituais, elas se discernem, elas se revelam para os espirituais. Então, uma pessoa de fora do reino vai ter mais dificuldade para entender aquela mensagem. Então, nós, como igreja do Senhor, né, nós deveríamos tomar todo o cuidado para que as nossas mensagens, né, elas tivessem o alcance. A quem nós queremos alcançar? Queremos alcançar. Porque hoje, né, nós vivemos com as redes sociais, com a democracia das redes sociais, né, nós vemos uma verdadeira Babel, aonde vemos mensagens de todas as naturezas
de todas as origens e que acabam trazendo até uma certa confusão. Uma certa confusão. Então, alguém até chegou para mim e... Não, na verdade fui eu, né? Uma vez, e eu disse, poxa vida, eu estava com dificuldade para encontrar uma mensagem e tal, e aí comentei, e essa pessoa muito amada minha, ela disse, prega que Jesus salva, cura e liberta. Pronto. Prega que Jesus salva, cura e liberta. Essa deveria ser a mensagem externa. Essa deveria ser a mensagem externa de todas as igrejas, de todas as denominações, para que o evangelho tivesse, para os de fora, uma forma única de apresentação, que Jesus salva, cura e liberta. Não teria problema de dogmas, não teria problemas de teológicos, não teria problema dessas naturezas, né? Então, por quê? Porque o público-alvo, né? O público-alvo da mensagem é o mundo. Então a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira. E o mundo são as pessoas que estão no mundo, que hoje se divide entre os filhos e as criaturas de Deus. Os filhos são aqueles que aceitaram a Jesus. Então a Bíblia diz lá no mesmo Evangelho de João que Deus deu-lhes o poder de serem feitos, né, serem transformados em filhos de Deus. Éramos criatura, passamos a ser filhos. Aqueles que ainda não aceitaram Jesus, eles continuam sendo criaturas de Deus. E a grande missão do Evangelho, né, que Jesus nos deu, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, né, a toda criatura, é exatamente fazer com que todas as criaturas possam vir a ter o conhecimento de Cristo, como sendo Filho de Deus, como morrendo na cruz do Calvário para nos comprar uma tão grande salvação e passar a ser, além de criatura, passar a ser filho, filha de Deus. Então, o amor tem que ser, é o sentimento que vai nortear, que vai balizar, que vai impulsionar todas as ações da Igreja do Senhor na face da terra, na propagação do Evangelho. Isso não geraria nenhum tipo de discórdia, nenhum tipo de confusão, nenhum tipo de, né, sectarismo, né? Dividir, cada um fica de um lado, eu aceito isso, eu não aceito aquilo. Não, mas o Evangelho, né, seria de forma total e seria uma bênção se todos pudessem apenas pregar que Jesus salva, cura e liberta para os de fora. Porque se nós pudéssemos estar pregando apenas o Evangelho desta forma, né, o que isso aconteceria? A nossa mensagem seria de alerta e ataca, avisa e ataca. E muitas das vezes não é o que acontece.
muitas das vezes a mensagem está vinculada a ataca, 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 ataca e ataca. Quando deveria ser alerta, avisa e ataca. O que eu estou me referindo? Eu estou me referindo que o público-alvo, né, da mensagem é o ser humano. E o ser humano, ele é um pecador. A Bíblia diz lá no livro de Romanos, todos pecaram. No capítulo 3, todos pecaram. E todos foram destituídos da glória de Deus. Saíram da presença de Deus, se afastaram da presença de Deus. Então, a mensagem deveria atacar o pecado e avisar o pecador. Avisar o pecador e atacar o pecado. Que nós nunca pudéssemos nos esquecer que a mensagem, ela como princípio, ela tem que ter o amor. Ela tem que ter o amor. E nós não podemos confundir pecador com pecado, pecado com pecador. Nós temos que fazer a devida separação. E só a mensagem como princípio de amor tem como fazer essa separação. Foi exatamente isso que Jesus fez naquela situação da mulher adúltera. Aqueles homens, aquela turba, vieram para enfrentar aquela mulher adúltera, né? E se esqueceram do princípio básico. Então, a mensagem deles para ela foi: ataca, ataca. Então, condenaram a pecadora e condenaram o pecado. Não fizeram a devida separação entre pecador, pecadora e pecado. Então Jesus disse: quem não tem pecado, não é assim, né? Escrevendo lá na terra, né? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Quer dizer, Jesus fez a devida separação. Retornou com a mensagem para eles, dizendo: olha, vocês estão colocando no mesmo nível o pecado com a pecadora. E muito pior ainda, vocês estão se esquecendo de quem vocês são. O que vocês são. Porque não existe sobre a face da terra nenhum ser humano que ataque o pecado, ataque o pecador, que não seja pecador e tenha pecado também. Não existe. Porque todos pecaram. Todos nós pecamos. E todos nós precisamos do perdão. Todos nós precisamos da graça do Senhor. Então, quando Jesus mostra para eles: quem não tem pecado atira a primeira pedra, Jesus está dizendo para eles: vocês estão julgando. Vocês estão julgando a pecadora. Vocês não estão julgando só o pecado. Vocês estão julgando a pecadora. E aí Jesus pergunta para eles: quem são vocês para julgar? Quando ele diz: quem não tem pecado atira a primeira pedra. Jesus está perguntando: quem são vocês para entende? Para julgar. Por acaso vocês são santos? Por acaso vocês não têm pecado? Por acaso vocês...
Então, nós temos que tomar um certo cuidado, porque, às vezes, né, nós somos levados pela ira, pelo inconformismo, pela desilusão, né, e tantos sentimentos, pela revolta, né, e tal, que nós nem sempre conseguimos fazer a separação. Não sei se você está me entendendo e aonde eu quero chegar, né? Que a gente não consegue fazer a separação entre o que fez e o que foi feito, entre o pecador e o pecado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Um homem chega e mata uma criança. Aí aquilo é uma coisa revoltante, né? Tremenda, terrível. Então, aí você, né? A gente se manifesta, aquele desgraçado, aquele maldito, tem que matar, tem que tal. O que nós fizemos? Nós igualamos o pecado ao pecador. Igualamos o pecado ao pecador. E muitas das vezes nos esquecemos que quem me pôs como juiz para julgar? Jesus disse, né? Não há um bom sequer, não há um justo sequer, só Deus. Então, nós temos que a mensagem, né? Ela deveria ter duas vertentes, né? Uma para dentro e outra para fora. Uma para dentro da casa de Deus, que seria a doutrina, o ensinamento, né? E para fora, Jesus salva, cura e liberta. Para que nós não venhamos a incorrer no erro de colocar na mesma igualdade o pecado e o pecador. E nós assim estaremos cometendo, né, um grande erro. E estaremos também nos colocando como juízes, como julgadores, nos esquecendo, né, de quem nós fomos. O que nós fomos. E o Evangelho, ele não nos dá não nos dá esse direito, né? De colocar no mesmo, na mesma condição o pecador com o pecado. Então nós temos que atacar o pecado, mas nós temos que amar o pecador. Deus amou o mundo, né? Então Deus amou o pecador de uma maneira tão grande, né, que foi capaz de entregar o seu filho. E essa diferenciação, ela é importantíssima, né, para que todos possam, né, se libertar, ser libertos do poder e da autoridade do pecado em suas vidas e virem, né,
e receberem o dom gratuito de Deus. Receber a vida eterna, a salvação da sua alma. Então nós precisamos ter mais amor no nosso coração. Nós precisamos amar mais e julgar menos. Nós precisamos estender mais a mão, porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, a glória de Deus. Nós temos exemplos no Evangelho, né? E na própria Bíblia Sagrada, nós vemos lá o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era perseguidor da igreja, né? Ele permitiu que um dos maiores homens de Deus daquela época, né, tivesse uma vida curtíssima, que foi Estevão. Imagina se Paulo não permitisse que Estevão fosse morto e Estevão pudesse viver mais 10, 15, 20, 30, 40 anos no Evangelho. Estevão teria feito uma obra fantástica, maravilhosa, né? Mas Paulo, né, foi conivente com um assassinato. Um assassinato. Então, nós temos que olhar para o pecador e nunca nos esquecer que um dia nós também fomos iguais ou pior do que ele, do que ela, do que eles e do que elas são hoje. Esse é o poder reformador, restaurador do Evangelho na minha e na sua vida. E mesmo assim, né, com a vida restaurada, o poder do pecado ainda está sobre a nossa vida. O poder do pecado está sobre a nossa vida. Nós continuamos a pecar. Nós continuamos pecando. Porque enquanto estivermos aqui, né, presos a esse corpo físico, né, então, a Bíblia diz lá no livro de Romanos mesmo, né, capítulo 6, capítulo 8, que a carne luta contra o espírito, né? A carne, quem vive na carne, é inimizade contra Deus. Então, nós não vamos nos libertar do pecado enquanto nós estivermos nesta vida. O pecado vai estar sempre nos perseguindo. E nós temos então que tomar todo o cuidado para que nós amemos o pecador e rejeitemos o pecado. Parece uma coisa simples, mas infelizmente não é. Nós vemos isso nas nossas atitudes, nós vemos isso nas nossas igrejas, nós vemos isso em tudo quanto é lugar que faz parte da nossa vida. Nós estamos, junto com a rejeição do pecado, nós estamos acusando, julgando e rejeitando, muitas das vezes, o pecador. E olha, um aviso para mim e para você. É tudo que o diabo quer. É tudo que o diabo quer. Porque quando você coloca tanto o pecador quanto o pecado no mesmo cesto, né? Então você afasta esse pecador do Evangelho. Você afasta. Seja ele o marido, seja ele a esposa, seja ele os filhos, seja ele quem for. Afasta. Porque o que traz alguém para Jesus, o que faz com que uma vida seja mudada, com que uma vida seja transformada,
é o amor. Sem amor, as obras, por maiores que sejam, não têm nenhuma validade. Então, é apenas uma pequena letra, R, pecador, pecador. Só um Rzinho faz toda essa diferença. E nós precisamos, então, fazer com que o amor de Deus triunfe na minha vida, na sua vida, e nós possamos amar cada vez mais o pecador que está na família, o pecador que está na nossa vida, o pecador que está na igreja. Nós temos que amar e continuar amando. E nós temos que, com relação ao pecado que esta faz, que nós fazemos também, que nós cometemos também, rejeitar. Amém? Então, que na sua vida, que na sua carreira cristã, durante todos os anos, todos os dias que Deus permite você habitar na face da terra, que você não se esqueça que apenas uma letra, o R, pode fazer uma grande diferença entre entrar para o reino e não entrar para o reino. Participar da glória celestial ou não participar da glória celestial. Deus ama o pecador e Deus rejeita o pecado. E eu e você também temos que amar o pecador e rejeitar o pecado. Amém? Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Espero, do fundo do meu coração, que você tenha entendido esta palavra, para que você possa olhar o ser humano, possa olhar todas as pessoas, independente de que elas são, independente do que elas fazem ou não. Mas o primeiro sentimento, que deve balizar, que deve nortear, que deve tomar conta do seu coração, da nossa vida, é o amor. É o amor. Porque esse sentimento é a base de tudo. Esse sentimento é a base do verdadeiro evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? O ato de Deus foi amor. O ato de Jesus na cruz foi por amor. Toda a obra de Deus com relação ao ser humano é amor. Então, a Bíblia diz que Deus lança no mar do esquecimento uma multidão de pecados. A Bíblia diz: quantas vezes eu tenho que perdoar o pecado, o erro do meu irmão? 7 vezes? Não. 70 vezes 7. Ou seja, indefinidamente. Então, lembre-se, eu e você fomos chamados para amar. Não fomos chamados para julgar. Eu e você fomos chamados para separar pecador de pecado. Eu e você fomos chamados para nunca nos esquecer de quem eu era, de quem você era
E mesmo com toda a transformação, Deus nunca te deu, Deus nunca me deu o direito de julgar o meu semelhante. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Estou ungindo aqui a minha testa com óleo sagrado, consagrado ao Senhor. Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Pai, louvamos e bendizemos teu santo nome. E queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Queremos te pedir, Senhor, que o poder e a autoridade do sangue de Jesus venha sobre a nossa vida. Nos lave, nos limpe e nos purifique. E nos dê, Senhor, sempre, sempre, ó Deus, todas as condições de sermos possuídos, corpo, alma e espírito, pelo amor de Deus. O amor de Deus, Senhor, seja abundante na nossa vida, porque nós não podemos amar se nós não tivermos amor. E a Bíblia diz que quem tem Jesus, a Bíblia diz que quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, aleluia, esse sentimento já existe, já está existindo na nossa vida pela presença de Deus, porque Deus é amor. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a devida separação entre o pecador e o pecado. Que possamos, Senhor, amar cada vez mais, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, aonde há pecado, Senhor, que nós possamos amar mais e mais e mais e mais, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que esse pecado seja vencido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e o nome do Senhor seja glorificado. Pai, estende as tuas mãos para salvar, para curar, para libertar. Senhor, o teu povo de todas as amarras do pecado, que o pecado não tenha poder na vida do teu povo, na vida da tua igreja, e que nós possamos, libertos, Senhor, possamos pregar a tua palavra a tempo e a fora de tempo. Fica conosco, opera milagres e maravilhas, pois é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, né? Que você a partir de hoje passe a olhar o seu semelhante, né? De forma mais bonita, mais linda, mais maravilhosa, sabendo que é alguém que pode ser a pior pessoa do mundo, mas quando a graça de Deus entra no seu coração, quando o amor de Deus é derramado na sua vida, no seu coração, passa a ser uma pessoa fantástica, extraordinária, maravilhosa, como nós e você mesmo conhece muita gente que foi transformada por esse poder. Amém? Então, como diz, né? Aquele hino, né? Só o poder de Deus. É um corinho, né? Pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, ele mudou o meu. Não vês que sou feliz, servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou. Amém? Deus abençoe você, que você tenha uma noite de paz, né? Se você puder, depois entre lá, dê o seu like, compartilhe essa mensagem. Se você ficou com alguma dúvida, faça um comentário, faça uma pergunta. Nós teremos o maior prazer em poder participar e ajudar você nessa grande, maravilhosa caminhada que é Cristo Jesus, o único caminho que nos leva até a glória celestial. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti, que o Senhor te dê a paz, e que esta paz
possa te seguir, possa te perseguir todos os dias da tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que todos digam amém. Amém? Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor. Obrigado. Daqui a pouco também essa mensagem vai estar lá no YouTube, né? E você terá todas as condições de poder ver e compartilhar. Deus abençoe.